A gente vai conversar agora com o professor de Relações Internacionais, Sidney Leite, que é especialista em conflitos no Oriente Médio. Professor, agora há pouco a Embaixada dos Estados Unidos em Bagdá recomendou a todos os cidadãos americanos que deixem o país. A gente está próximo de ver mais uma guerra no Oriente Médio? Bom dia para o senhor. Eu não definiria essa possibilidade de uma guerra, digamos, convencional, né, um conflito direto, mas, sem dúvida, eleva muito a tensão entre os Estados Unidos e o Irã. Especialmente o Irã fica um tanto quanto sem alternativas. O Irã passa por uma crise econômica e social grave e essa crise, em grande parte, motivada pelo embargo econômico liderado pelos Estados Unidos. Então, eleva muito a tensão na região, sem dúvida, mas não dá para prever que vai redundar numa guerra convencional. Sem dúvida, esse conflito que mais ou menos tem um ano, não é, de ações, reações, ele deve agora se tornar mais agudo. Professora Olívia aqui falando, a gente tem aí um desfecho mais trágico, mais duro, né, dessa questão que já se arrasta há algum tempo. De cara, assim, qual é o efeito primeiro que a gente pode sentir dessa ofensiva? Olha, eu diria que nós podemos levar em consideração os dois atores diretamente envolvidos. No caso do Irã, isso pode ser explorado pelo governo, não é? No sentido de diminuir a tensão interna e canalizar para o inimigo externo, no caso, os Estados Unidos. E do ponto de vista dos Estados Unidos, é muito importante frisar que este conflito ele vem se tornando agudo por conta de uma ação estratégica do governo Trump, e eu gostaria de fazer esse recorte bem claro, do governo Trump, não é? Que elegeu o Irã como grande adversário na região. Quando Trump assume, havia um acordo muito bem urdido e liderado pelo presidente Obama, que aliviava enormemente a tensão na região. Por uma política prometida na campanha de jogar duro com os iranianos, todo esse acordo foi desestruturado e quando o Trump age pensando muito na política interna dos Estados Unidos. Esse é um ano eleitoral, a política externa de Trump é, sem dúvida, uma das suas grandes fragilidades, notoriamente no Oriente Médio, onde a Rússia ganhou um espaço enorme por conta das sucessivas políticas erráticas que os Estados Unidos vêm levando a cabo na região. Então, num primeiro momento, nós temos o foco interno. Trump pensando nas eleições de novembro. Professor, rapidamente, nosso tempo está esgotado, mas o Ayatollah Khamenei falou em vingança. A gente está diante de uma peça de retórica ou o senhor acredita que essa suposta vingança possa se materializar de alguma maneira? E se a resposta for positiva, de qual maneira? Ela pode se materializar de várias formas, né? Quando nós falamos do Irã, nós estamos falando da maior nação xiita da região. Os xiitas, eles têm uma participação importante em todo o Oriente Médio, inclusive com grupos terroristas que podem entender que este é um indicativo do Ayatollah para que eles possam agir. Destaco, por exemplo, o Hezbollah, que tem um braço armado que tem possibilidades de levar a cabo ações terroristas, inclusive contra o principal aliado dos Estados Unidos na região, que é Israel, e no segundo plano, a Arábia Saudita. Professor, obrigado pela participação no Café com o Jornal. Um bom fim de semana para o senhor. Um bom fim de semana, um forte abraço.